Oi, pessoal, esse é mais um Kiko ao Ponto. Sejam bem-vindos. Mandem esse vídeo para os seus amigos, para os seus inimigos, compartilhem, inscrevam-se no canal, façam tudo aquilo que a Marília manda fazer, por favor. Vocês já sabem o texto. Mas vamos lá. Eu queria comentar esse novo programa Greg News, dessa nova edição, que está muito boa. O Greg gravou ontem na HBO, já está ali no YouTube, e é uma cacetada no Ciro Gomes e um apelo aos eleitores do Ciro Gomes para votarem no Lula no primeiro turno. É a melhor coisa que fizeram sobre o Ciro recentemente, porque tem os fatos, tá? Tem opinião, tem humor, tem o que os franceses chamam de sagesse. E o do Vivier é um cara muito hábil nessa costura e acerta muito bem a mão. Quando faz o perfil, acho que mais demolidor do Ciro, mais honesto do que é o Ciro Gomes, jamais feito em muito tempo. Não sei se ele convenceu algum cirista, acho que não. Até pela maneira como ele trata essa chamada turma boa, sedizente turma boa. Mas ele cumpriu uma missão importante no sentido de desmascarar quem é o Ciro e quem são os ciristas. Eu vou colocar uns trechos aqui e nós vamos vendo juntos, tá bom? O fandom de Ciro é a turma boa. E a turma boa tem como emoticon a rosa do PDT, o atual partido do Ciro. Os perfis costumam ter Ciro no nome, vocês devem ter visto, Ciro Gomes Squad, Cirocracia Ciro, Ciro Neles, Ciro Marx, Ciro Churchill brasileiro, sim, existe. E muitas vezes eles fazem um trocadilho com o nome de Ciro, como, por exemplo, esse que diz que se correr o bicho pega, se ficar o Ciro Gomes. É isso que eles fazem. O fato de eles fazerem esse tipo de trocadilho infame é um puta alívio, me autoriza a fazer também. Inclusive, se eu fosse eles, usaria o jingle de Jojo Todinho. Que Ciro foi esse, que tá um arraso? Mas por que é que tem tanta gente que gosta do Ciro? Ou, como diria o Coringa, why so Cirus? Enfim, desculpem, na internet, os ciristas, eles estão por toda parte. Sim, eu vejo Ciro por toda parte. Ciristas, para mim, é tipo gente morta por menino do sexto sentido. Eu fico vendo eles, onde eu vou, tem rosinha saindo por todo o canto. Tem gente, inclusive, que chama esse pessoal da turma boa de Ciriominions. Olha, o que ele está dizendo é uma verdade. Essa militância do Ciro é muito agressiva, como ele, aliás. Tem lá uma inteligência por trás disso, tem dinheiro por trás disso, inclusive dinheiro público, na medida em que muitos desses perfis do Twitter, alguns são robôs e outros também têm uma ordem que vem de gente ligada a gabinetes, por exemplo, do senador Cid Gomes, que é irmão do Ciro. Aí tem mais um trecho dele aqui, que ele fala que ele votou no Ciro no primeiro turno em 2018. Vamos dar uma olhadinha aqui. Não à toa, eu votei no Ciro em 2018, mas minha escolha foi também uma estratégia na época. Em 2018, ele parecia ser o melhor candidato para evitar a ascensão de Bolsonaro ao poder. Nas projeções para o segundo turno, ele ganhava de Bolsonaro de 47% a 43%, o Ciro. Enquanto o Haddad perdia de 43% a 45%, ou seja, levar o Ciro ao segundo turno era a nossa melhor chance de derrotar o Bolsonaro. E foi com esse argumento que o Ciro criou uma onda gigante, em que todo mundo que eu conhecia, de repente, migrou para votar nele. E aí, na pesquisa seguinte, em vez de ter 11%, agora o Ciro tinha 12%. E foi assim que eu descobri que todos os meus amigos estão na margem de erro. Inclusive, eles são a margem de erro. Vou fazer um bloco chamado Margem de Erro. Eu me considero, inclusive, a margem de erro em pessoa, uma personificação da margem, representante da margem de erro. Enquanto ex-cirista, eu conheço os meandros do cirismo. Aliás, está aí uma palavra bem cirista, meandros. E tem algo que o Ciro Gomes, a Unimed e o Cebolinha têm em comum. Os três têm um plano. Aí o do Vivier finalmente faz uma confissão de que ele não pretende votar no Ciro nesse ano. Eu não pretendo votar no Ciro esse ano. E eu queria dizer que também existem ótimas razões para isso. Primeiro, eu não vou votar no Ciro porque
eu acredito que não existiria a menor chance dele implementar esse projeto ambicioso, do qual ele tanto se orgulha, com a base política que ele tem articulado. Base política é esta que, no momento, é composta por esse tipo de pessoa. Notícia quente, Ciro Gomes, hein, Renata? Pode ter um vice. Gente, pense nessa chapa. Quem é, Renata? Datena, apresentador José Luiz Datena. Eu tenho uma alegria muito grande, né, de apresentar aquele que todo mundo gosta, que é bem Cabo Daciolo. Seja muito bem-vindo ao nosso Ciro Games. Glória a Deus. União Brasil lançou um amigo meu, Luciano Bivar, como pré-candidato. Eu tenho que respeitar isso. Ele foi deputado federal por 6 mandatos. Tem que ser muito bom, não é, para conseguir o mandato. Eu estou falando de Aldo Rebelo, um homem cheio de experiência e sabedoria e que é um grande amigo. Eu gosto que, para elogiar o Aldo Rebelo, ele diz que tem que ser muito bom para se reeleger 6 vezes, que é precisamente a quantidade de vezes que o Bolsonaro se reelegeu. E o Carluxo? Infelizmente, o Ciro tinha que mudar o parâmetro. Mas, enfim, Ciro já disse que a aliança Alckmin e Lula é um conchavo vergonhoso, mas está tentando se aliar com Luciano Bivar, a quem ele chama de amigo. Quem não lembra? Primeiro, que sorte não lembrar. Mas a gente lembra. Em 2018, Bivar era o presidente do PSL. Sim, ele é o dono do número 17. Ele era. Foi ele que deu um partido para o Bolsonaro, para Carla Zambelli, para o Daniel Silveira. Foi ele que falou, venham. Agora, em 2022... Bivar está tentando fazer o Ciro se aproximar de outros nomes da, aspas, terceira via. E como vocês viram, o PDT chegou a convidar o Datena para ser vice do Ciro. Além de apresentar programas sensacionalistas, onde ele clama por mais repressão policial, o Datena já foi bem simpático a Bolsonaro. Até Aqui não está atualizado, mas o Datena ele é candidato ao Senado com apoio do Bolsonaro hoje. Esse era o cara que o Ciro estava cortejando para ser vice dele, enquanto atacava o Lula pela aliança com o Alckmin. Está perfeito isso aqui também, está muito bem exemplificado o que é o método do Ciro Gomes. Ele fala também sobre as razões por que não votar no Ciro, de um episódio que é nebuloso na carreira do Ciro. Mas falando sério, a passagem do Ciro no Beach Park é complicada, sim. Assim como a passagem de Renato Aragão pelo Beach Park, que também não faz o menor sentido no filme O Noviço Rebelde. Para quem não lembra, no filme Renato Aragão é um noviço e do nada ele tá com o Sandy Júnior na piscina cantando Dig Dig Joy, Dig Joy, Joy Joy. Para ser preciso, a música não é essa, é Beija muito bom, mas que bom, que por acaso parece muito com Dig Dig Joy, Joy Joy, se você parar pra pensar. Não faz sentido a passagem dele por lá, assim como não faz sentido a letra dessa música. A passagem do Ciro no Beach Park também não faz muito sentido. Segundo um dos sócios do Beach Park, o Arialdo Pinho, o Ciro deu uma estrada de presente para o Beach Park, quando ele era governador, além de ter ajudado a empresa com publicidade. Quando voltou de Harvard, Arialdo diz que o Ciro foi trabalhar no parque aquático ganhando um salário de R$10 mil por mês, que era, na época, os R$10 mil, era mais do que ganhava um deputado federal na época. O Ciro nega ter recebido esse dinheiro e o próprio Arialdo já mudou de versão algumas vezes, mas segundo a Folha e a Piauí, Ciro, na época, andava por aí com um Audi A6 do Beach Park, que, segundo afirmou Arialdo, teria ficado com ele, inclusive, com o Ciro no final do trabalho. Em defesa do Ciro, trabalhar no Beach Park na época devia ser um emprego bem insalubre, porque tinha que lidar com Renato Aragão beijando árvore, era Sandy Júnior dançando na areia e tinha a presença do Tony Ramos também, o que deve ter gerado um problema do ponto de vista dos ralos. É muito bom isso aqui também. O que ele deixa de comentar é o seguinte, esse Arialdo Pinho, que teria sido empregador do Ciro Gomes, tudo leva a crer aí que é uma relação de uma mão lava a outra lá no Ceará, mas ele foi alvo de um mandado de busca e apreensão em 2021, o tal do Arialdo Pinho, numa operação que investigava esquema ilícito de crédito consignado em folha de servidores estaduais. Foram apreendidos veículos de luxo com esse cara aí, obras de arte, dinheiro e contas bancárias foram bloqueadas. O total movimentado pelo bando é de 106 milhões de reais. O Pinho atuava na época junto ao Cid Gomes, foi no governo do Cid, irmão do Ciro. A principal empresa envolvida movimentou mais de 600 milhões de reais nessas operações. Com relação à passagem do Ciro pelo Beach Park, tem a estrada
que o Ciro fez chegar lá ao parque, né? Aí ele ganha um emprego que, segundo ele mesmo, ele não tinha como honrar, vamos dizer assim, no sentido de ir lá trabalhar todo dia, não dava expediente, porque tinha que viajar pelo Brasil. Aí o Arialdo falou assim: Ciro era meu amigo antes de ser prefeito e governador. Conheci o Ciro aqui como cliente. Ele foi deputado, prefeito, governador. Aí ele foi para os Estados Unidos, eu o visitei lá. Quando ele veio para o Brasil, eu o chamei para trabalhar no parque. Os pagamentos a Ciro, dizia ele, eram feitos em dinheiro, como de todos os funcionários. Dinheiro, cash. Alguém recebe cash aí? Mas, enfim, o Ciro fazia isso e prestava serviços e não tinha condições de dar expedientes, o Ciro disse, né? A Patrícia Gomes, que era a mulher dele na época, o desmentiu e falou que ele ia lá todo dia dar expediente. Que é um negócio esquisito, que de Fortaleza para o Beach Park não é perto, não. É uma estrada longa para o cara ir e voltar, não fecha a conta. E, enfim, esse Audi custava, na época, pelo menos R$110 mil. Um Audi A6, é um carro de luxo. E o Ciro ganhava isso por um trabalho que jamais saberemos qual que era muito bem. Mas uma hora isso vai ser contado direitinho, e espero que pelas autoridades competentes. O Duvivier também falou da viagem do Ciro a Paris. E eu vou mostrar para vocês aqui o trecho que ficou bacana, mas é outra paulada muito bem dada, olha só. Que Ciro entrou no avião e foi para Paris. E muita coisa me intrigou nessa decisão dele. A primeira delas ele já tinha essa passagem comprada? Porque se já tinha, é muito esquisito. Significa que ele sabia que ia perder a eleição, que é péssimo. Se ele não tinha, ele comprou do dia para noite a passagem para Paris, deve ser do cara para cacete, o que significa que ele rasga dinheiro, que também é péssimo. Mas pior mesmo foram as justificativas que ele usou para ter ido para Paris. Ninguém tem mais direito do que eu de dizer, meu irmão, se você não quiser que eu participe do processo eleitoral me dando a oportunidade de estar no segundo turno, também não me obriga a fazer campanha com bandido. O quê? Sim, ele foi para Paris porque o PT, segundo ele, não deu ele a oportunidade dele estar no segundo turno. Ele não entendeu um negócio muito básico sobre segundo turno, ou sobre oportunidade, ou sobre o PT. Eu, por exemplo, também fico revoltado que os outros times não deram a oportunidade do Fluminense estar na Libertadores. E aqui eu quero deixar claro que não. Eu não acho que o Ciro teria mudado o resultado das eleições se ele tivesse ficado no Brasil. Mas ele teria, com certeza, conservado uma parte maior do seu próprio eleitorado. Inclusive eu. E talvez outras pessoas estejam aqui. Mas ao invés disso, muita gente debandou de Ciro e de lá para cá ele só fez derreter. E esse derretimento talvez, inclusive, explique a necessidade do paninho. Isso aqui é muito bom. É a leitura dele, né? De quem votou no Ciro em 2018 e foi surpreendido com essa viagem para Paris no segundo turno, que eu acho que enterrou a carreira do Ciro. O que a gente vive hoje é um sujeito correndo atrás desse prejuízo aí, desse tiro no pé. O Ciro é o mestre do tiro no pé, um dos maiores sabotadores, autossabotadores da história da República. E aí o Duvivier termina o vídeo com esse apelo para os ciristas, que eu repito, não sei se alguém vai ouvi-lo, ele está tomando um pau legal na internet. Faz todo sentido o que ele fala, mas duvido que essa turma que o Ciro criou, que é fanatizada por ele, é um bando de gente assim, desmiolada, um grupo pequeno, muito barulhento, covarde, agressivo, e que agora está acusando o Duvivier de fazer terrorismo eleitoral por fazer algo que o Ciro pregou lá em 2018. Infelizmente, o Ciro já disse, mais uma vez, que não tem conversa. Mas o cirista, ao contrário disso, ele tem a chave para salvar o Brasil dessa tragédia. Sim, porque o Ciro tem 8% de eleitores animados, militantes comprometidos com a democracia. Eleitores que muito provavelmente ajudariam a derrotar o Bolsonaro no segundo turno, mas que poderiam salvar a democracia no primeiro.
E aí está o dilema dos eleitores de Ciro Gomes. O plano de vocês sempre foi tirar Bolsonaro do segundo turno para disputar com Lula um projeto de país. Mas, a essa altura, está ficando bem claro que só tem um jeito de tirar o Bolsonaro do segundo turno. É fazer Lula ganhar no primeiro. E aí sim, uma vez salva a democracia, a gente conseguir ter chance de fazer pressão para quem sabe avançar aquilo que o Ciro tem de melhor, que é o projeto nacional de desenvolvimento. E forçar que Lula comece a fazer o que o PT nunca fez, enquanto esteve por mais de 12 anos no poder. Taxar grandes fortunas, reindustrializar o Brasil, enfrentar o baronato rentista, seja compondo com o governo, seja batendo forte no Lula para eleger o Ciro em 2026. O cirismo pode vencer sem que o Ciro vença. Porque Ciro, ele também é uma ideia. Cirista, você provavelmente não vai eleger uma rosa, mas você pode contribuir para a chegada da primavera. Muito bom. Claro que o negócio caiu com uma bomba entre as hostes ciristas e o próprio candidato sentiu o golpe, está ali atordoado, não deve ter dormido, porque esse negócio foi ao ar ali por volta das 11h30 de ontem, e ele já acordou de manhã e já deu essa cacetada para variar no estilo Ciro Gomes. Bom dia, Gregório do Vivier, ri bastante com suas piadas. Como você misturou também temas sérios, gostaria de convidá-lo para debatê-los, microfone aberto, com total paridade de armas, na próxima Ciro Games. Topa? Se não quiser vir na Ciro Games, aceito fazer este debate no seu programa, pois você merece todo carinho, confiança e respeito. Se não topar, vou ter que, infelizmente, fazer apenas reacts, o que seria uma pena. É engraçado como a ficha não cai para o Ciro. Você que é eleitor do Ciro e não tem dinheiro para ir para Paris, já sabe o que vai fazer. Chega na ONU aí, tecla 13. Não é isso? Vai ter que ficar aqui? Quer ficar com o Bolsonaro? Acho que não. Em 2026, você vota no Ciro. Se ele voltar de Paris, né? Então, valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.